Hoje vamos falar sobre Isaque, uma figura importante na Bíblia. Isaque é um dos 3 patriarcas dos israelitas e desempenhou um papel crucial na história não só dos cristãos, mas também dos judeus e muçulmanos. Vamos entender qual o papel dele para as 3 religiões abraâmicas. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Como podemos te ajudar? Isaque era o filho de Abraão e Sara, e foi o pai de 2 filhos, Jacó e Esaú. Além disso, ele é o avô das 12 tribos de Israel. O nome Isaque tem um significado especial, que é ele vai rir. Esse nome reflete o riso de incredulidade de Abraão e Sara quando Deus lhes disse que teriam um filho. O que torna Isaque único é que ele foi o único patriarca cujo nome não foi alterado, e também o único que não deixou a terra de Canaã. Segundo a narrativa, ele viveu até os impressionantes 180 anos, tornando-se o patriarca mais longevo entre os 3. O nome Isaque que usamos hoje é uma transliteração do nome hebraico, que tem um significado fascinante. Ele irá rir. A Bíblia, em Gênesis, atribui o riso aos pais de Isaque, Abraão e Sara. Segundo a narrativa bíblica, Abraão caiu com o rosto no chão e riu quando Deus, conhecido como Elohim em hebraico, lhes anunciou o nascimento do filho. O riso surgiu porque Sara já estava além da idade de conceber e ambos estavam avançados em idade. Mais tarde, quando Sara ouviu 3 mensageiros do Senhor renovando a promessa, ela riu interiormente pelas mesmas razões. No entanto, quando Deus questionou Abraão sobre isso, Sara negou ter rido. Após Deus mudar os nomes de Abrão e Sarai para Abraão e Sara, ele revela a Abraão que Sara dará à luz um filho chamado Isaque, com quem será estabelecida uma nova aliança. A surpresa é que tanto Abraão quanto Sara estavam muito além da idade de conceber naturalmente, e essa notícia os fez rir de incredulidade. Algum tempo depois, 3 homens, identificados por Abraão como mensageiros de Deus, visitam o casal. Abraão os trata com hospitalidade e oferece comida. Eles repetem a profecia de que Sara terá um filho, prometendo que Isaque nascerá em 1 ano, o que faz Sara rir de descrença. Deus questiona por que riram de suas palavras, sugerindo que talvez não acreditem em seu poder. Temerosos, eles negam ter rido das palavras de Deus. Mas o tempo passa e Isaque nasce. Isaque é o 2º filho de Abraão, com Agar sendo a mãe do primeiro, Ismael. Isaque é o primeiro e único filho de Sara. No 8º dia após seu nascimento, Isaque é circuncidado, seguindo a aliança de Deus com a família de Abraão. Posteriormente, Sara vê Ismael zombando de Isaque e pede a Abraão que expulse Agar e seu filho, tornando Isaque o único herdeiro de Abraão. Abraão, inicialmente hesitante, segue o pedido de sua esposa após uma ordem de Deus. E assim, a história de Isaque começa a se desenrolar, com eventos significativos que moldarão o curso da história. A história do sacrifício de Isaque é mencionada na Epístola aos Hebreus do Novo Testamento, como um ato de fé registrado no Antigo Testamento. Diz assim: pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu Isaque, o seu único filho, da promessa, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, acerca de quem se dissera: em Isaque será chamada a tua descendência, julgando que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Hebreus 11, versículos 17 e 19. A fé de Abraão em Deus era tão profunda que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque após o sacrifício, para que a promessa divina fosse cumprida. Essa interpretação da história foi compartilhada pelos primeiros pregadores cristãos. Alguns viam Isaque como um tipo do Verbo de Deus, prefigurando Cristo. Havia muitos simbolismos, como o fato de Abraão sacrificar Isaque no 3º dia da jornada, ou de colocar a lenha sobre os ombros de Isaque. Além disso, a ênfase de Deus em Isaque como o único filho amado também ecoa a relação de Deus com Jesus. Isaque perguntou a Abraão onde estava o cordeiro para o sacrifício, e Abraão respondeu que Deus providenciaria o cordeiro. No final, um carneiro ficou preso em um arbusto espinhoso, e este carneiro foi sacrificado em vez de Isaque. Essa história foi vista como uma prefiguração da crucificação de Jesus e da posterior ressurreição. Assim, o sacrifício de Isaque é comparado à crucificação, e a interrupção do sacrifício iminente é vista como um tipo da ressurreição. Essa história é um exemplo poderoso de obediência e fé, além da intervenção divina. Ela ressalta o compromisso de Abraão com Deus e o sacrifício que ele estava disposto a fazer.
também antecipa eventos significativos na vida de Isaac e na história das religiões abraâmicas. Antes de completar 40 anos, Isaac teve sua história marcada pela ação de seu pai. Abraão enviou seu fiel servo, Eliezer, à Mesopotâmia com a missão de encontrar uma esposa para Isaac. A escolhida foi Rebeca, uma arameia, da família de Betuel, seu parente. No entanto, após muitos anos de casamento, Rebeca ainda não havia concebido um filho e era considerada estéril. Isaac orou por ela, e Deus atendeu suas preces. Rebeca engravidou e deu à luz a gêmeos, Esaú e Jacó. Isaac tinha 60 anos quando os dois meninos nasceram. A relação entre Isaac e seus filhos é marcada por favoritismo. Isaac tinha uma preferência por Esaú, enquanto Rebeca demonstrava preferência por Jacó. É interessante notar que, ao contrário de algumas figuras bíblicas, não há menção de Isaac tendo concubinas. Após a morte de seu pai, Isaac mudou-se para Beer-lahai-roi. No entanto, a terra enfrentou uma grande fome, e Isaac decidiu se deslocar para a terra dos filisteus, em Gerar, onde seu pai Abraão já havia morado. Essa terra ainda estava sob o controle do rei Abimeleque, como nos tempos de Abraão. No entanto, assim como seu pai, Isaac fingiu que sua esposa Rebeca era sua irmã, com medo de que Abimeleque o matasse para tê-la. Isaac revisitou todos os poços que seu pai havia cavado e percebeu que eles estavam obstruídos com terra, uma ação realizada pelos filisteus após a morte de Abraão. Isaac desobstruiu esses poços e cavou novos poços, chegando até Beersheba. Assim como seu pai havia feito, Isaac fez um pacto com Abimeleque, garantindo a paz e a segurança na região, demonstrando a continuidade das relações entre as duas famílias. Isaac envelheceu e perdeu a visão. Em um momento, ele chamou seu filho mais velho, Esaú, e pediu que caçasse um veado, pois pretendia dar a bênção de primogênito a Esaú. No entanto, enquanto Esaú estava caçando, Jacó, influenciado pelos conselhos de sua mãe, enganou seu pai cego, fazendo-se passar por Esaú. Jacó conseguiu a bênção de primogênito, tornando-se o herdeiro principal, enquanto Esaú ficou em uma posição inferior. Além disso, é importante mencionar que Esaú já havia vendido seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas, como nos conta o livro de Gênesis. Posteriormente, Isaac enviou Jacó para a Mesopotâmia, a terra de seu tio, para encontrar uma esposa. Jacó trabalhou lá por 20 anos para seu tio Labão, antes de retornar à sua terra natal. Após sua volta, Jacó reconciliou-se com seu irmão gêmeo, Esaú, e os dois sepultaram seu pai, Isaque, em Hebrom, após a sua morte, aos 180 anos de idade. Esta parte da história de Isaque é marcada por enganos, estratégias e reconciliação, e ela moldou o destino de sua família de maneiras significativas. De acordo com a tradição local, os túmulos de Isaque e Rebeca, juntamente com os túmulos de Abraão e Sara, e Jacó e Lia, estão na caverna dos patriarcas. Nas tradições rabínicas, Isaque é frequentemente retratado como tendo 37 anos no momento do episódio do sacrifício, o que contrasta com as representações comuns de Isaque como uma criança. Os rabinos também acreditavam que a morte de Sara ocorreu após ela receber a notícia do sacrifício pretendido de Isaque. O sacrifício de Isaque é citado em apelos à misericórdia de Deus nas tradições judaicas posteriores. Além disso, muitas interpretações judaicas pós-bíblicas elaboram o papel de Isaque, além da descrição bíblica, e se concentram principalmente no sacrifício pretendido de Isaque, conhecido como Akedah, Amarrar. Isaque é notável por ser o único patriarca que permaneceu em Canaã durante toda a sua vida, embora tenha considerado sair, mas Deus o instruiu a ficar. A tradição rabínica explica que Isaque quase foi sacrificado, e, portanto, nada dedicado como sacrifício pode deixar a terra de Israel. Isaque também foi o patriarca mais velho no momento de sua morte, e o único cujo nome não foi alterado. Além disso, a tradição rabínica associa a cegueira de Isaque em sua velhice, mencionada na Bíblia, às lágrimas dos anjos presentes durante o tempo do sacrifício, que teriam caído sobre os olhos de Isaque. Quais lições valiosas podemos aprender com a vida do segundo patriarca, Isaque? Em primeiro lugar, podemos compreender a partir do nascimento miraculoso de Isaque que Deus muitas vezes age quando tudo parece impossível. Sara estava muito além da idade fértil e provavelmente enfrentava as zombarias de seus contemporâneos. Afinal, a infertilidade era vista como uma espécie de condenação ou maldição, e eles provavelmente
de forma semelhante à situação de Jó, disseram a ela que havia pecado de alguma forma. No entanto, Deus interveio e eles tiveram um filho. Em segundo lugar, Isaque nos mostra os perigos de escolher favoritos dentro de uma família. O primeiro sinal vermelho ocorre dentro de sua própria família. Por favoritar Esaú e com Rebeca preferindo Jacó, eles colocaram os filhos um contra o outro. Isso quase levou ao assassinato de Jacó. E mesmo décadas depois, quando ele recebeu um problema na perna e não podia mais fugir de seus problemas, ele achou que Esaú certamente o mataria. Essas lições nos mostram como Deus age de maneira surpreendente nas situações mais impossíveis e como o favoritismo na família pode causar divisões e problemas graves. Isaque tenta apaziguar seu filho mais velho com muitos presentes na esperança de que ele esqueça o roubo do direito de primogenitura e da bênção. No entanto, essa situação se complica ainda mais quando Jacó repete os erros de seu pai. Jacó escolhe uma esposa favorita, Raquel, e demonstra preferência pelos filhos que ela gera. Isso leva a um ressentimento tão grande entre os irmãos que eles vendem José, o filho de Raquel, a comerciantes de escravos para se livrarem dele. Apesar dos erros de Isaque e das escolhas de Jacó, podemos aprender com a história da família que Deus opera milagres e ainda pode agir em meio à nossa quebrantada humanidade para criar algo belo. Essas lições nos mostram como Deus pode transformar nossas falhas e erros em algo significativo e belo, demonstrando sua graça e poder. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Espero que tenham apreciado essas reflexões sobre a vida de Isaque e sua família. Se desejarem continuar explorando tópicos religiosos e personagens bíblicos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Até a próxima! Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.